Fala, turma! Tudo beleza com todo mundo? Aqui é o Nicolas e, bom, a gente sabe que amanhã tem aquela prova gigante de geografia, né? Mas ó, relaxa, ninguém precisa entrar em pânico. Eu ajeitei meus óculos aqui, estudei o livro inteirinho de cabo a rabo e preparei esse resumão super legal para ajudar a nossa classe a gabaritar esse teste. Eu vou explicar tudo de um jeito bem mais fácil, tipo um bate-papo mesmo. Então, peguem os cadernos, apontem os lápis, porque a gente vai tirar um 10 amanhã. Para ninguém se perder, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Rapidão, a gente vai passar por o mundo antigo e atual, depois conhecendo os 6 continentes, dividindo o continente americano, nossa casa América do Sul, a expansão do Brasil e, para fechar, riquezas e economia brasileira. Bora lá? Então, começando logo com o tópico 1, o mundo antigo e atual. Gente, sabiam que as pessoas muito tempo atrás imaginavam o nosso planeta de um jeito, tipo, completamente diferente do que a professora Aurora ensina pra gente hoje? É sério. É até engraçado pensar nisso. Olha só essa comparação. Lá na época dos gregos antigos, o pessoal achava que a Terra era literalmente como se fosse uma pizza gigante e plana. Uma pizza flutuando rodeada de água por todos os lados. Hoje, claro, com a ciência e as viagens espaciais, a gente já está careca de saber que moramos num globo esférico que parece uma bola gigante cheia de continentes e oceanos. Para entender melhor essa ideia maluca da pizza, dá uma olhada nesse mapa super antigo. Ele foi feito baseado nas ideias de um estudioso grego chamado Hecateu. Naquela época, a galera dividia esse disco em só 3 pedaços: Europa, Ásia e Líbia, que na verdade era como eles chamavam a África. Eles não faziam a menor ideia de que o nosso lado do mundo existia. Isso foi muito, mas muito antes dos navegadores europeus descobrirem o famoso Novo Mundo. E falando nisso, vamos para o tópico 2. Conhecendo os 6 continentes. Foram justamente esses navegadores super corajosos que mudaram o mapa para sempre. Mas ó, antes de mais nada, atenção! Chegou a hora da dica do Nicolas. Façam um clique mental, tirem uma foto desse slide agora mesmo com os olhos, porque isso com certeza vai cair na prova. O que é um continente? São grandes porções de terra limitadas pelas águas oceânicas ou por acidentes geográficos. Anotaram? Isso é super importante. E juntando tudo, nós temos 6 continentes no total. Olhando o tamanho deles, a Ásia ganha, é o maior de todos. Mas olha que legal, em segundo lugar vem a América, o nosso continente, com mais de 42 milhões de quilômetros quadrados. É terra que não acaba mais. E aí vai um truque genial para memorizar todos eles na hora da prova. 4 dos 6 continentes começam com a letra A: América, Ásia, África e Antártida. Sobram só Europa e Oceania. Ficou fácil agora, fala a verdade. Bom, já que a América é esse gigante todo, vamos dar um zoom nela. Tópico 3, dividindo o continente americano. Lembra que eu falei que a América é imensa, né? Para estudar melhor, a gente precisa dividir ela. Mas antes, a gente tem que entender uma palavrinha meio esquisita: istmo. Imagina que a sua casa tem 2 salas gigantes, mas elas são conectadas só por um corredor bem fininho. Um istmo, na geografia, é basicamente esse corredor. É uma faixa de terra mais estreita que liga 2 porções maiores de terra e separa a água dos oceanos. Olha só no mapa como isso faz todo sentido. Essa área em destaque é o Istmo do Panamá. É exatamente esse corredor que liga a parte de cima da América com a parte de baixo. É por causa dele que a gente divide o continente em 3. América do Norte, América Central, que é onde fica esse istmo e aquelas ilhas super bonitas no Caribe, e a América do Sul. E descendo para o sul do mapa, a gente chega no tópico 4. Nossa casa, a América do Sul. Um detalhe super importante para a prova é que quase toda a América do Sul fica abaixo da linha do Equador. Lá no hemisfério sul, ela tem 12 países no total, mais a Guiana Francesa. E o Brasil? Bom, o Brasil é esse gigante verde aí no meio e ele é muito especial. Como a professora explicou, quase todos os nossos vizinhos falam espanhol, mas a gente é a grande exceção. Nós somos o único país por aqui onde a língua oficial é o português. E nossa, a América do Sul tem paisagens de cair o queixo. Tem literalmente de tudo. Tem a floresta amazônica e o Pantanal aqui no nosso país, tem o deserto do Atacama lá no Chile, que é um lugar super seco, e até a Cordilheira dos Andes, com montanhas gigantes, cheias de neve. É uma natureza muito diferente e impressionante de um lugar para o outro. Tópico 5. A expansão do Brasil. Pare e pense um minutinho. Como foi que o Brasil conseguiu virar esse país tão gigante, ocupando quase metade da América do Sul inteira? Para entender isso, vamos olhar esses mapas lado a lado. Antigamente, lá na época do Tratado de Tordesilhas,
O Brasil era só essa faixinha de terra apertada perto do mar. Sabe quando o quintal de casa é pequeno porque tem uma cerca dividindo o terreno com o vizinho? Era tipo isso, e o vizinho era a Espanha. Mas a galera foi explorando, entrando para o interior. A coisa cresceu tanto que tiveram que assinar um novo acordo, o Tratado de Madrid, lá em 1750. Foi como se tivessem empurrado a cerca bem lá para o fundo do quintal. O Brasil ganhou esse formato de coração gigante que a gente vê hoje. Depois do Tratado de Madrid, o mapa já estava bem parecido com o nosso, mas ainda faltavam uns pedacinhos. O governo continuou fazendo uns acordos com os vizinhos. O mais famoso deles foi o Tratado de Petrópolis, em 1903. Resumindo a história toda, o Brasil praticamente comprou da Bolívia aquelas terras ali na ponta. E foi assim que surgiu o estado do Acre, fechando o mapa do jeitinho que a gente desenha na escola hoje. Tópico 6. Riquezas e economia brasileira. Mas me conta uma coisa. Por que essas pessoas do passado queriam tanto entrar no meio do mato, atravessar rios gigantes e aumentar o nosso país desse jeito? A resposta é simples. Eles queriam riquezas. Vamos fazer uma viagem no tempo rapidinho. Tudo começou lá no século XVI com a extração do pau-brasil perto da praia. Depois veio o ciclo da cana-de-açúcar e o gado. Aí no século XVIII, a galera meio que surtou e correu para o interior atrás de ouro e pedras preciosas, o famoso ciclo da mineração. Mais tarde, ainda teve o ciclo do café, que fez o Sudeste crescer um monte, e o ciclo da borracha, lá no meio da Amazônia. Foram essas buscas por dinheiro e recursos que esticaram nosso país lá para dentro do continente. E ó, essa riqueza toda da agricultura continua firme e forte até hoje. Essa tabela aqui é para copiar no caderno, hein? O Brasil é um monstro na produção de alimentos. O café e a cana-de-açúcar continuam bombando, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. Mas hoje, a gente também é fera na produção de soja e milho, que vem muito forte do Mato Grosso, Paraná e Goiás, além de um montão de laranja. E além do que a gente planta, a mineração, que começou lá no passado, ainda é gigante. O Brasil é tipo um dos maiores produtores de ferro do mundo inteiro. Sem falar no ouro e no cobre. Dá uma olhada no tamanho absurdo desse lugar de extração de ferro em Brumadinho, Minas Gerais. Muita coisa que sai daí vai parar nas indústrias e é exportada para o mundo todo. Ufa! Quanta coisa, né, turma? Para ninguém dar branco na hora da prova, eu montei o resumo matador. Anota aí. 1. A América é dividida em 3 partes, Norte, Central e Sul. 2. Nós somos da América do Sul. O Brasil é o gigante daqui e o único que fala português. 3. Foram os ciclos econômicos, como a cana e o ouro, que fizeram o país crescer. E 4. O nosso mapa de hoje existe por causa dos tratados, tipo Tordesilhas e Madrid, que foram empurrando as nossas fronteiras. Pronto, com toda essa história em geografia dominadas, não tem como errar. Mas antes da gente encerrar os cadernos, fica um desafio para pensar. O nosso mapa e a nossa economia mudaram muito para chegar onde estão. Qual será a próxima grande riqueza do Brasil? Qual vai ser o próximo capítulo da história que a nossa geração vai escrever no mapa? Pensem nisso. E aí, todo mundo preparado e confiante? Tenho certeza absoluta que a nossa classe vai tirar um belo de um 10 amanhã. Muito boa sorte nos estudos, turma. Aquele abraço do Nicolas e eu fui!